Glória a Deus, irmãos. Antes de começar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 12. Eu quero ler um versículo para que a gente possa começar a explanar a palavra. O tema não é esse, não é sobre esse versículo que nós vamos falar, mas eu gostaria de ler com você. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. E eles o venceram, eles somos nós, o venceram pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém? Guarde esse versículo no seu coração, que Deus te abençoe. E agora nós vamos passar para a palavra. Hoje é Marcos capítulo 1, irmãos. Evangelho de Marcos. Então diz assim a palavra do Senhor: E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo a ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, preste atenção mesmo na palavra, porque como o pastor mesmo Henrique disse, a gente sente uma dificuldade muito grande. Quando nós chegamos na terça-feira, que nós vamos, por exemplo, falar da palavra pregada no último domingo, que seriam 2 dias após, os irmãos mal lembram. Os irmãos sabem nem quem é Jesus. Irmãos, sabe quem é Jesus? Nós não sabemos. Quanto mais a referência bíblica, o assunto falado, aquilo que chamou mais atenção. Então você pergunta para o irmão, qual que é a referência? Não sei. Irmão, o que te chamou mais atenção na palavra? Também não sei. Então você fica se perguntando, não? O que será que está acontecendo? Será que somos nós que não estamos conseguindo explanar direito a palavra? Será que está faltando atenção dos irmãos? É empenho ou é algo espiritual? Seja o que for, é algo que você precisa se dedicar. Se é atenção, você precisa ter atenção. Se você acha que é algo espiritual, você precisa orar ao Senhor. Fala: Senhor, eu não posso ouvir a palavra no domingo e quando é na terça-feira eu esquecer ela. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Agora tem um detalhe. Você sabe o que faz a gente esquecer da palavra? É você se encher de outra coisa. Então nós estamos aqui hoje no domingo, agora são 7h03. Eu vou ficar falando aqui por cerca de 30 a 40 minutos. Você vai participar de 30 a 40 minutos. A grande maioria dos crentes, não nessa igreja, mas em outras igrejas, eles só frequentam a igreja uma vez na semana. São os crentes domingueiros, certo? Só sai com o carro no domingo. Então não vai na cela, não vai na oração. Então pega 7 dias da semana, e cada dia tem 24 horas, multiplica 24 por 7, que dá 1440 horas, e você combate com 30 minutos e 40 que eu falei aqui. Quem ganha? Né? Então, aí você vai para o trabalho, aí você vai para o sono, aí você vai para o entretenimento, aí você vai maratonar no Netflix, aí você vai nas redes sociais, aí você vai estudar as suas outras coisas que você tem que estudar para a sua profissão, que isso não é problema. Você tem que fazer isso mesmo. Mas, em confronto com o que você recebeu, aquilo que você está fazendo engole o que você recebeu. É muito pouco. É por isso que nós temos pessoas que não sabem a palavra, não entendem, não se lembram, e também a palavra não faz diferença na própria vida dela, porque não dedica tempo, estudo e força de vontade e todas as outras coisas que precisa para a palavra de Deus. Você vinha à igreja todos os domingos
Não quer dizer que a palavra de Deus está fazendo diferença na sua vida. Não quer dizer que você realmente teve um encontro com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então tá bom. Então, irmãos, é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre esse milagre, a cura do endemoniado de Cafarnaum. Nós ainda estamos seguindo sobre os milagres de Cristo Jesus, que são 3 classes de milagres que Jesus realizou aqui na terra. Quem me ajuda para lembrar as 3 classes de milagre? O primeiro milagre, primeira classe de milagre. Como? Cura e libertação, enfermidade e libertação. Segunda classe de milagres. Milagres voltados para a natureza. Terceiro e último classe de milagres. Ressurreição de mortos. Ressurreição de mortos. Esse é a cereja do bolo. Quando tudo estiver pronto, nós vamos chegar com uma cerejinha, ó, e vamos colocar em cima do bolo. Ressurreição de mortos. Amém? Glória a Deus. Então nós ainda estamos falando sobre cura e libertação, e hoje, propriamente dito, o endemoniado de Cafarnaum. Só que eu queria falar com vocês uma timeline bem curtinha do capítulo 1, que é lá do versículo 1 até a gente chegar lá. Então, irmãos, diz assim o capítulo 1 no versículo 1: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia contém umas 4 ou 5 ou 6 expressões falando sobre o evangelho. O evangelho é um só existe um evangelho, mas a Bíblia vai trazer alguns nomes sobre esse evangelho, como o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. Amém? Um outro dia a gente vai falar sobre isso, mas o importante é a gente saber que o evangelho é de Deus, e o evangelho não é nosso, o evangelho é de Deus. E o evangelho, essa palavra evangelho, a tradução dela é uma boa notícia, é uma boa nova. Então o evangelho, ele é uma boa notícia, ele é uma boa nova, mas ele precisa ser explicado. É como se eu chegasse para a irmã Rita e dissesse assim: irmã Rita, hoje eu tenho para a senhora um evangelho. E ela fica esperando, né? Pô, ele tem uma boa notícia. Mas irmão, você não vai falar qual que é a boa notícia? Qual seria a boa notícia para a irmã Rita, né? Sei lá, irmã, a senhora ganhou um carro de presente, né? Né? Glória a Deus, né? Então, você precisa explicar para a pessoa. Então, as pessoas falam: eu vou te falar o evangelho, mas às vezes acaba não explicando. Então, no começo do evangelho de Marcos, ele vai dizer: no princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O evangelho de Marcos, no comecinho, ele vai dizer o seguinte: ele vai falar sobre, primeiro, pela vinda de João Batista, certo? No capítulo 1, no versículo número 4, ele diz assim, ó: apareceu João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, no princípio do evangelho de Cristo, segundo escreveu João Marcos, que foi uma pessoa que se converteu e não andou com Jesus Cristo, ele provavelmente se converteu com Barnabé, apóstolo Paulo, né, pastor? Ele não andou com Jesus Cristo, mas no evangelho dele, no princípio dele, ele vai falar primeiramente de João Batista, certo? Que é aquela profecia, aquela promessa escrita por Isaías, que ele dizia que viria um anjo, né, abrindo o caminho para que o Messias pudesse passar. Todo mundo está comigo? Glória a Deus. Então, depois ele começa a decorrer, ele vai falar sobre mais alguma coisa, né? E aí ele vai dizer sobre o batismo do arrependimento. João Batista pregava o batismo do arrependimento, o batismo nas águas, que é aquela confissão pública que nós fazemos, ok? Temos o batismo dia 12, temos alguns irmãos marcados para esse batismo. E aí, João Batista prepara o caminho, ele está batizando as pessoas, e ele diz assim para as pessoas, fala assim, ó: eu estou batizando vocês no batismo da água, que é o batismo do arrependimento, mas, entretanto, porém, pois, virá um que vai batizar vocês, não somente com água, mas no Espírito Santo e no fogo. E quando ele está dizendo isso, aí Jesus Cristo aparece, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o princípio do evangelho, segundo escreveu Marcos, é isso: João Batista pregando o arrependimento e batizando as pessoas. Jesus Cristo aparece, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo vai até ele e diz assim: João, me batiza. E ele olha e fala: Senhor, de jeito nenhum.
como é que eu, pecador, vou batizar o Filho de Deus, ou o próprio Deus encarnado? Mas aí Jesus olha para ele e diz assim: não, pode batizar, porque assim convinha que teríamos que fazer. E aí João Batista aceita, batiza Cristo Jesus, e todo mundo lembra desse versículo. Quando Jesus sai da água, o que acontece? Ele é batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem em forma corpórea, vem em forma de pomba, e abre-se o céu, e vem uma voz do céu e disse: este é o meu Filho amado, em quem? Em quem me comprazo. E todos que estavam ali testificaram e viram que realmente Jesus Cristo era o Filho de Deus. Glória a Deus, amém? Esse é o capítulo 1. Aí no versículo 14, irmãos, depois que Jesus é batizado, e depois que é batizado pelo Espírito Santo também, e vem essa voz do céu de Deus, Jesus Cristo agora, ele vai chamar os primeiros apóstolos, que está aí ó, no versículo 14, são os primeiros discípulos que Jesus vai chamar. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, eu farei que sejam pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram Simão e André, que mais lá na frente o nome dele vai virar Pedro, né? E passando dali mais um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando azeite, e logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Então, Marcos vai dizer, no princípio, o Evangelho de Deus, primeiro João Batista, batismo do arrependimento, batiza Jesus Cristo nas águas, vem a voz do céu: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus Cristo agora anda e chama os primeiros discípulos, Simão e André, que eram irmãos, Tiago e João, que também eram irmãos. E aí Jesus Cristo segue. Irmãos, agora vamos ver qual que era o princípio dito pelos outros evangelistas. Por exemplo, nós falamos sobre Marcos, né? Vamos ver Lucas? Vai lá no primeiro capítulo de Lucas, Marcos e Lucas, é o livro para frente, capítulo número 1. Lucas vai fazer uma apresentação, ele está dizendo que ele está escrevendo uma carta, né? E ele está dizendo: ó, me pareceu bem, Teófilo, te falar minuciosamente das coisas que aconteceram aqui, e eu fui investigar isso pessoalmente. Então, Lucas também não andou com Cristo Jesus, mas ele fez uma investigação minuciosa, e agora ele vai escrever esse evangelho, que é uma carta para o amigo dele, Teófilo, né? E o princípio do evangelho de Deus para Lucas, sabe como é que foi? Ananias e Isabel, pai de João Batista. Então lá Marcos vai dizer de João Batista já na fase adulta, já batizando nas águas, em arrependimento. Mas Lucas não. O princípio do evangelho para Lucas foi Ananias e Isabel, que não podiam ter filhos. Tem toda aquela trama, toda aquela história, mas agora Isabel está grávida. Então no princípio para ele é Isabel grávida de João Batista. E João Batista, ele era primo de Jesus Cristo. Então após a Isabel ficar grávida de João Batista, aí no versículo número 26, a gente ainda está no capítulo 1 de Lucas, no versículo número 26, diz assim: e no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E aí o anjo Gabriel traz essa mensagem para ela, que ela carregaria o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador. E aí ela conversa com o anjo, depois você lê o capítulo, mas basicamente o princípio do evangelho para Lucas é isso: Ananias, Isabel, Zacarias, isso mesmo, pastor, me ajuda aí. Zacarias e Isabel, né, tendo o João Batista. Então,
Depois, o anjo Gabriel aparece para Maria, dizendo das boas novas que ela ficaria grávida. Agora vamos ver o evangelho de Mateus. Volta. Primeiro evangelho de Mateus. Mateus, o cobrador de impostos. Odiado pela nação. Mateus é diferente. Sabe como é que Mateus começa o capítulo 1, o princípio para ele? O princípio para ele é a genealogia de Jesus Cristo. Então ele vai trazer ali todas as famílias, todos os nomes, todas as gerações, até chegar em Cristo Jesus. Por que ele faz isso? Porque Mateus ele escreve para os judeus. Então ele queria provar para os judeus que Jesus era judeu. Ele era da raiz, né, do povo hebreu. Então por isso que ele traz essa genealogia. E ele queria dizer para o povo também judeu que Jesus era rei dos reis, porque tinha a promessa de Davi, que se assentaria no trono, rei. Todo mundo está comigo? Todo mundo conhecedor da palavra? Eu não estou falando nada que você não saiba, né, irmãos? Glória a Deus. Aí eu vou ir com calma, porque às vezes tem algumas pessoas que não lembram, mas havia essa promessa, tá, irmãos? Então, no princípio do evangelho para Mateus é a genealogia. E depois, irmãos, é a coisa mais linda do mundo, que foi que a gente falou na semana retrasada, aquela citação que eu trouxe para vocês, daquele bispo católico. Mateus vai falar do princípio, Jesus Cristo nascendo. Jesus Cristo nascendo como um bebê. Lembra daquela citação? Então aquele bispo vai dizer assim: nossa, o que te fez, falando de Jesus, o que te fez, Senhor, ter deixado os céus, aonde todos te adoravam lá, os anjos, os arcanjos, e o Senhor se fez um bebezinho, para nascer dentro de um estábulo, sujo e imundo? O Senhor que criou todas as coisas e fez todas as coisas, agora o Senhor é um bebezinho indefeso, que precisa de uma mãe, para te dar um bocado de leite. E tudo isso é por amor. Ele vai terminar a sua citação. A citação dele é linda, é maravilhosa, né? Ele vai falar sobre isso. Então, no princípio, para Mateus é isso, é o nascimento de Jesus como um bebê. Irmãos, quem que não ama um bebê? Quando fica grandão assim, ó, fica chato. Mas quando era bebê, o Pedro era bebê, irmão, você sabia? Bebezinho, pequenininho. Então quando é pequenininho, irmãos, todo mundo ama, todo mundo quer pegar, né? Você vê, o Marcelinho estava por aqui, uns vêm, quer abraçar, nossa, que bonitinho, né? Acho que só tem um Marcelinho aqui de bebê que vem, né? Acho que não tem mais bebê, né? Nós estamos na campanha #BiMoisés vem um bebê, né? Acho que estão esperando aí, ver se vem um bebezinho desse. Mas, irmãos, o bebê é a coisa mais linda do mundo. E Jesus Cristo resolveu vir à terra através de um bebê. Por quê? Porque ele não queria ser temido, mas ele queria ser amado. Ele não queria ser temido, ele queria ser amado. Glória a Deus. Agora vamos ver o princípio dito por João. Só falta João agora, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês ainda estão aí? Glória a Deus. Tá todo mundo bem? Irmãos, hoje eu acho que vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo. Aguenta um pouquinho aí que vai dar certo, irmãos. Glória a Deus. Esse aqui é show de bola, irmãos. Então Marcos vai dizer que o princípio era João Batista abrindo o caminho, certo? Lucas vai contar para o amigo dele do nascimento de João Batista e depois da mensagem para Maria. Mateus vai falar sobre a genealogia, o nascimento do bebê Jesus Cristo. E João, irmãos, vai fazer uma coisa extraordinária. Eu estava assistindo aquela série The Chosen, já indiquei para os irmãos lá na cela para assistir essa série, The Chosen, são os escolhidos. E na segunda temporada, depois que Cristo morre, ressuscita e vai assunto ao céu, aí aparece uma cena onde João está sentado numa cadeira, escrevendo, e ele conversando com Maria. Aí Maria fala para ele assim: João, o que você está fazendo? Ele fala assim: cara, é porque já passou muito tempo da morte e ressurreição de Cristo, e eu estou com medo que as coisas se percam, então eu estou relatando, eu estou escrevendo, mas eu não sei exatamente ainda o que eu vou escrever, eu não sei como começar. Aí falou: começa pelo começo, né? Ele falou: sim, mas qual o começo? Do nascimento dele? Ele falou: não, mais longe. Do povo em Israel. Começa ali no povo de Israel. Ele falou: não, mais para trás. Pai Abraão. Ele falou: mais para trás. Adão e Eva. Ele falou: mais para trás. Mais para trás. O início mesmo de tudo. E aí mostra uma cena, irmãos,
que ele não sabia o que escrever, mostra uma cena de João parado assim com os braços cruzados, e Jesus Cristo pregando para uma multidão como vocês estão aqui, Jesus Cristo pregando, falando, as pessoas ouvindo, e aí, João pensando, o Espírito Santo habita nele, e olha só o que ele recebe do Espírito Santo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A luz, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Então toda a palavra de Deus, ela foi orientada pelo Espírito Santo. As pessoas escreveram, homens como eu e você, meros mortais, comedores de arroz e feijão, mas eles foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo para escrever tudo o que está aqui. E essa palavra, ela serve para tempo e para fora de tempo. Ela é atual em todo o tempo. Amém? Então, irmãos, esse é o princípio visto por Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês aprenderam? Vocês atenderam? Então vamos voltar lá agora para Marcos, para a gente poder realmente entrar na palavra, no tema de hoje. Eu acho que é bom, né, irmãos, a cada pregação a gente se aprofundar em alguma coisa, em algum assunto, para a gente ir ganhando, né, muito contato com a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos falar, irmãos, vou tentar falar para vocês, versículo a versículo, para a gente poder entender um pouquinho sobre isso. O primeiro versículo que nós vamos falar é o versículo número 21, certo? E entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, ele na sinagoga, ele ensinava. Então, irmãos, esse entraram, lembra que Jesus tinha chamado os discípulos? Então ele chamou os discípulos, e logo em seguida eles já entraram em Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum é uma cidade marítima, às beiras da margem do Mar da Galileia, que é um mar de água doce, né? Jesus usava essa cidade, irmãos, como base de descanso, uma base missionária e uma base para fazer programação da sua rota. E muitos acontecimentos aconteceram ali em Cafarnaum. Todos esses discípulos que Jesus chamou, esses quatro, Simão, André, João e Tiago, eles moravam em Cafarnaum. Simão e André moravam juntos, né? E Simão era casado e provavelmente a sogra também morava com ele. Então, essa cidade de Cafarnaum é uma cidade muito importante. Irmãos, naquela época, naquele momento em que Jesus estava pregando e Jesus estava ensinando ali, aquela cidade foi virada de ponta cabeça. Ela é uma cidade marítima, então eles usavam um barco para poder atravessar para o outro lado para pregar nas outras cidades. Por exemplo, em Decápolis, como o pastor falou, que era um conjunto de 10 cidades, ficava do outro lado do mar da Galileia, não é isso, pastor? Aleluia, glória a Deus. Então, tinha hora que Jesus falava para os discípulos assim, ó, nós vamos até lá. Se a gente vê que tem muita gente e não der certo, vocês já deixem o barco preparado para que eu volte. Porque a situação era assim, com relação à multidão, era grave, irmãos. Todo mundo estava ouvindo falar de Jesus. Todo mundo estava ouvindo falar dos milagres de Jesus. E as pessoas iam aos montes atrás de Jesus. Você já foi lá no Brás e na Sé, no final do ano? 24 de março, sabe? Em dezembro. Irmãos, é aquilo ali, cara. Você não consegue colocar, se você tirar o pé, você não consegue colocar mais. Negócio é lotado, era dessa maneira que estava acontecendo. Então, em Cafarnaum também aconteceu o milagre de Jairo, da filha de Jairo, né? Lembra dessa passagem? Na cidade de Cafarnaum. E aí ele continua dizendo, né? O evangelista Marcos está dizendo,
Entraram em Cafarnaum e logo no sábado. Então esse logo, irmãos, essa palavra é que Jesus não perdia tempo. Jesus, ele não perdia tempo. Quando ele começou o seu ministério, começou a chamar os discípulos e pessoal, vamos embora, é para cima, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Ele não perdia tempo, logo no sábado. O que acontecia no sábado? Irmãos, no sábado, todo mundo sabe que na lei de Moisés, nos 10 mandamentos, é o dia do descanso. Você trabalha 6 dias, mas no sábado é descanso do Senhor. A gente já falou sobre essa questão do sábado e do descanso do Senhor aqui na igreja, mas se você tiver alguma dúvida depois com relação a isso, procura o pastor, que a gente vai te orientar. Não dá tempo de falar tudo agora, né? Mas nós não vamos falar sobre isso. Mas no sábado era descanso do Senhor, e no sábado, o povo judeu, o povo hebreu, eles iam para a sinagoga, que era a igreja da época, para poder ler a lei de Moisés. Não só os 10 mandamentos, mas a lei minuciosa e detalhada. Porque ali havia, a gente leu lá, se eu não me engano, Levíticos, que é o livro que tem mais leis, são muitas leis. Então, por exemplo, eu estou andando, trazendo para aquela época, irmãos, então eu estou andando com o meu jumento. Sem querer, o Mateus vai e mata meu jumento. E agora? Como é que vai ficar? Então tinha uma lei que falava sobre isso. Então são as leis, tem leis religiosas, cerimoniais. Moisés lembra dessa de cor. Leis religiosas, cerimoniais, tem as leis civis e tem as leis morais. Também não dá tempo de falar, irmãos, mas existem essas leis, né? Mas essas leis, a maioria delas a gente não precisa cumprir, somente as leis morais, que não passam nunca, né? E aí eles iam ler essas leis no sábado na sinagoga. O que era a sinagoga? Irmãos, quando Deus tira o povo do Egito, eles vão para o deserto, depois o Senhor pede para que eles façam um tabernáculo, para que ali possa ter o sacrifício, oferecer o sacrifício por conta dos pecados e adoração ao nome do Senhor, prestar culto ali naquele lugar. Só que quando o povo é escravizado e é levado para a Babilônia, vocês estão comigo aqui? Amém? Quando o povo é levado para a Babilônia, o tabernáculo não vai junto, só vai o povo, certo? E foi Deus quem entregou o povo para a Babilônia, porque eles se desviaram do caminho, estavam praticando idolatria. Então o Senhor os castigou levando para a Babilônia. Quando chega na Babilônia, não tinha templo para poder fazer adoração e nem oferecer o sacrifício. Então eles criaram as sinagogas. Sinagogas eram lugares menores, onde eles pudessem ler a lei de Moisés, não oferecer sacrifício, somente ler a lei de Moisés. Como é que era formada a sinagoga? Por mais de 10 ou 12 homens, acima de 12 anos. Então fazia ali um conselho, elegia um conselho e elegia um líder para que pudesse ler a lei de Moisés, e ali era a sinagoga. Mais de 10 ou 12 pessoas estavam montadas na sinagoga. Quando eles voltaram do cativeiro babilônico, que eles reconstruíram o templo de Jerusalém, eles ainda mantiveram as sinagogas, para na sinagoga ir lá ler a palavra e depois ir oferecer o sacrifício lá no templo. Amém? Glória a Deus. Até aí? Até a sinagoga? Todo mundo está entendendo? E aí Jesus foi fazer o que na sinagoga, irmãos? Dá uma olhada aí. Jesus foi ensinar. Jesus chamou os discípulos, entrou logo em Cafarnaum, foi logo para a sinagoga e ele foi ensinar, fazer o que ele mais fazia de melhor, que é ensinar a palavra, ensinar as promessas, ensinar o reino de Deus. Então, irmãos, o mais importante de tudo não são os milagres, tá? Tem milagre? Tem. Acontecia milagre? Tem. Deus quer fazer milagre? Sim, quer fazer. Mas o mais importante de tudo não são os milagres. O mais importante de tudo é a palavra e é o ensinamento adquirido das palavras de Jesus Cristo. Essa é que vai te sustentar para o resto da vida. Porque se você só quiser o milagre, você receber o milagre, né? Vamos supor um milagre de curar. Eu estou com uma enfermidade muito grave e eu quero que Jesus me cure. Ele me cura. Mas só que se eu não tenho um entendimento da palavra, eu vou levar a minha vida totalmente dissoluta com a cura. Então é melhor você ficar com a doença e com o entendimento da palavra. Sabia disso, irmãos? Essa é a verdade. Às vezes é melhor você permanecer com a doença, mas ter a palavra. Não troque a cura pela palavra. Amém? Glória a Deus. Então Jesus ensinava a palavra ali naquela sinagoga. Aí no versículo 23 ele continua dizendo: e maravilhavam-se da sua doutrina. Irmãos, o que acontece? Quando
essas pessoas, eles iam ler a lei de Moisés, lá na sinagoga, era um troço muito chato. Negócio muito chato. Igual eu estou pregando aqui, vocês estão sentados aí. Nossa, mas não acaba nunca. Quando é que esse irmão vai acabar? Estou precisando voltar para casa para fazer o feijão para amanhã, o arroz. E ainda tem o Big Brother, né, irmãos? Né? A gente não pode perder o Big Brother, né? Tem que correr lá, né? Faustão agora foi para a Band, né? Nós temos que acompanhar as notícias. Então, acontecia a mesma coisa na sinagoga. Os irmãos queriam ir embora. Para quê? Para ver o Big Brother. E o Faustão que foi para a Band. Mas aí o negócio era muito chato, eles ficavam lendo lá os livros, ficavam lendo os pergaminhos, e aí ficava citando os rabinos, e tal, e o povo já meio saturado, meio cansado. Só que agora é diferente. Quando eles ouvem Jesus falar, eles falam, meu Deus do céu, não é igual aqueles caras chatos, o negócio é diferente. É totalmente diferente. Eles ficavam de boca aberta e maravilhados, falando, nossa, meu Deus, que doutrina é essa? E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os escribas liam os pergaminhos e ficavam citando os outros rabinos. O rabino Abraão, o rabino, sei lá, Isaac, o rabino Tiago, falou isso, falou aquilo. Mas Jesus, quando foi ensinar, ele não falava em nome de ninguém. Ele falava no próprio nome dele, ele dizia, em verdade eu vos digo, em verdade eu vos digo. E o povo se admirava, falando, nossa, que autoridade, os outros não têm a autoridade que ele tem, e ele tem autoridade. Os escribas, quem eram os escribas, irmãos? Os escribas eram as pessoas que faziam a cópia dos manuscritos, dos pergaminhos, porque como eles mexiam muito com os pergaminhos e lia toda hora, às vezes rasurava, às vezes rasgava e precisava fazer cópia, né? Então os escribas, eles ciscaram que iam fazer as cópias, e de tanto eles fazer cópia, de tanto eles escreverem, eles decoravam a palavra. Então aí já escolhiam eles, bom, você já copiou um monte de vezes, aí você já decorou a palavra, então é você que vai ler lá. Então os escribas eram essas pessoas, e eles se maravilhavam, nossa, meu Deus, não é como os escribas. E aí no 23, agora começa o negócio, irmãos, agora é que o bicho vai pegar aqui, irmãos. Então Jesus está lá ensinando na sinagoga, todo mundo se maravilhando. Aí no 23 ele diz assim, e estava na sinagoga um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, estava na sinagoga um homem com um espírito imundo. Irmãos, nós podemos dizer que a sinagoga era a igreja. Na igreja tinha um homem com um espírito imundo. Espírito imundo, espírito do mal. Imundo, irmãos, é uma junção de imoralidade, de desprezo, de maldade. Tudo que você achar de ruim, junta tudo e põe dentro do imundo. Espírito imundo, é tudo isso junto. É por isso que às vezes a gente fala, ô imundo, ô mundiça, né? Como é que o povo fala, né? Ô mundiça, irmãos, não devemos falar isso, né? Porque essa palavra é muito forte. Espírito imundo é a pior coisa que existe. É terrível, é trágico. Então, não chame ninguém de imundo, nem diga, muito menos imundiça. Então havia um homem naquela igreja, naquela sinagoga, que tinha um espírito imundo. Eu procurei, irmãos, tanto em Marcos como em Lucas, porque essa palavra também está em Lucas, lá no capítulo 4, versículo 31 a 37. Lucas vai dizer a mesma coisa, que estava, que é diferente de chegou. Jesus estava pregando e chegou um homem com espírito imundo. Não, tanto Marcos como Lucas vai dizer que estava um homem na sinagoga com espírito imundo. Pode ser que em alguma tradução de vocês, pode dizer que chegou ou veio, mas na minha, eu procurei em outras traduções, como na Corrigida Fiel, e ele vai dizer também a mesma coisa, que estava um homem com espírito imundo na igreja. Irmãos, então assim, por exemplo, o pessoal estava lendo a lei de Moisés, estava lendo a palavra, e o endemoniado estava lá, muito tempo, sei lá quanto tempo, mas domingo ia, domingo não ia, domingo ia, domingo não ia, o cara estava lá, a palavra era falada e o demônio estava lá, no corpo do cara. Sabia disso, irmãos? Então, irmãos, nem todos que vêm para a igreja,
ainda tiveram um encontro com Deus. Nós temos que saber disso. Às vezes a pessoa está chegando ainda no mundo, ainda não teve um encontro com o Senhor. Nós temos que ter paciência, nós temos que saber disso, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades do mal. Não é contra aquela pessoa, mas é aquilo que está agindo na vida daquela pessoa. Então, esse cara, ele estava endemoniado lá na cidade lá de Cafarnaum, dentro da sinagoga, um espírito imundo. E aí, o espírito imundo começa a gritar agora. Das outras vezes que os escribas liam a palavra lá, lia os mandamentos, ele não falava nada, normal. Mas quando Jesus chega lá e começa a ensinar, agora esse demônio se manifesta. E ele diz assim: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus." Amém? Irmãos, vocês acham que um crente, pergunta, vocês acham que um crente pode ficar endemoniado? Quem acha que um crente pode ficar endemoniado aí? Levanta a mão, faça uma enquete aí. Os irmãos meio discretos, querendo levantar a mão. Só o Dean levantou, irmãos? Alguns, 3, 4, 5, 6, né? E quem acha que não pode? Os 2 ou 3, né? Irmãos, um crente, um nascido de novo, aquele que teve um encontro com Deus, ele não pode ficar endemoniado. Ele não pode. Porque, pensa só comigo, uma casa, ela não pode ter 2 donos. Ou ela tem um, ou ela tem outro. Se o Espírito Santo já habita na vida do crente, ele não fica endemoniado. Nós estamos falando de possessão demoníaca. Então, nós temos tentação, nós temos opressão e nós temos possessão demoníaca. Tentação é quando o inimigo me tenta, fala: Davi, aquele pão é gostoso, come aquele pão, o prato é legal, faz isso. Isso é tentação. Opressão é quando o inimigo está oprimindo a pessoa, que a pessoa sente medo, frio, calafrio, ela sente depressão, ela se corta, porque o inimigo está oprimindo. O inimigo está oprimindo. Possessão demoníaca é quando o espírito imundo toma conta do corpo daquela pessoa e ela perde totalmente o sentido dela, ok? E possessão demoníaca, irmãos, ela é diferente de manifestação do Espírito Santo. Então, quando você tem uma possessão demoníaca, o demônio ele toma conta do corpo da pessoa, inclusive do intelecto da pessoa. Então, aquilo que ela está fazendo, ela não está vendo, ela não está sabendo, e quando o demônio sai dela, ela vai dizer: o que aconteceu? Onde estou? Ela não lembra de nada. E manifestação do Espírito, não. Manifestação do Espírito, o Espírito Santo habita em nós, mas ele não tira o nosso intelecto. Você está tendo uma manifestação do Espírito, mas você está vendo, você está sabendo, você está ouvindo e você está sentindo. Amém? Então, o Espírito Santo não tira os sentidos de ninguém, mas você vai ter uma sensação diferente e algo diferente. Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram, mas tem um testemunho rolando por aí. Eu creio que já tem uns 4 ou 5 anos do Casagrande. Quem lembra do Casagrande aqui, jogador do Corinthians, né? Hoje ele é comentarista de futebol da Rede Globo. O Casagrande contou que ele tinha uma hostilidade muito grande com a pessoa de Jesus Cristo. Ele não gostava de Jesus Cristo, não concordava, e ele era contra mesmo. E ele era apaixonado pelas histórias de Lúcifer. Ele gostava de todas as histórias de Lúcifer. E ele começou a estudar sobre Lúcifer. Começou a estudar literaturas, vídeos, seitas. E ele começou a estudar e a se aprofundar cada vez mais. E declarado que era contra Jesus Cristo. Chegou um tempo na vida dele, que a vida dele se transformou num verdadeiro inferno. Ele não conseguia mais dormir. Ele não conseguia mais se alimentar. Ele não conseguia ficar mais sozinho. E nem com outras pessoas, porque o inimigo e os demônios atormentavam a vida dele. Eles ficavam passando na frente dele, eles arranhavam as costas dele, ficavam gritando na frente dele, e somente ele viu. Só que ele já estava meio que acostumado com aquela situação. E ele falou que parecia que tinha uns demônios piores e uns demônios mais bonzinhos. Um demônio que fica parado ali só olhando,
que ele julga que seria o chefe. Ficava só olhando e os outros atiçando, e toda aquela gritaria, e toda aquela coisa. Ele falou que aquilo foi agravando cada vez mais. Uso de bebida, uso de droga, toda aquela situação, e ele não conseguia sair daquilo. E aí ele começava a tentar pesquisar na internet orações, alguma coisa, e toda vez que ele ia pesquisar alguma coisa, a energia caía. A internet não funcionava, ele não conseguia entrar, ele não conseguia fazer nada. E o inimigo assolando ele. Ele falou que teve um dia, que ele falou, meu, aquele dia para mim era o meu fim. Eles vieram para me possuir, e para me matar, e para levar a minha vida. Todos eles estavam vindo de frente para ele, e ele estava encurralado. E aí ele falou assim, meu, se todo mundo fala desse Jesus, agora é que nós vamos ver se ele existe ou não. Eu não tenho mais saída nem escapatória. E aí ele, grudado na parede, ele começa a clamar a Jesus Cristo. Ele falou, eu não sei orar, mas o sangue de Jesus corre dentro da minha veia. O sangue de Jesus corre dentro da minha veia. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E ele falou que Cristo apareceu ali e colocou todos aqueles demônios para correr. Foi uma coisa linda, maravilhosa, uma glória, uma brancura, um resplendor, e afastou todos aqueles demônios de lá. E a partir daquele dia, ele entregou a vida dele para Cristo Jesus. E nunca mais, irmãos, nunca mais ele teve esse tipo de coisa. Então, irmãos, aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus, ele não pode ficar endemoniado de jeito nenhum. Aí a gente vê que tem uma outra igreja, uma outra denominação, que eles falam que pode sim. Até tem um livro que o pastor escreveu, chama Caboclos e Orixás, um negócio assim, que ele vai dizer, uma das citações daquele livro, ele vai dizer que sim, que outros crentes vêm de outras igrejas e se manifestam na igreja dele. Mas, irmãos, aqueles que estão indo na igreja não quer dizer que já se converteram a Cristo Jesus. Eles simplesmente estão indo na igreja. Eles não quer dizer que eles são crentes, que eles mudaram de vida. O irmão que ainda não entregou a vida para Cristo, está frequentando a nossa igreja, vai lá na outra igreja e se manifesta, não é porque ele é crente. Ele só fazia parte da igreja, né, institucional, mas não fazia da igreja de Cristo, a igreja espiritual do Senhor. Então, irmãos, não pode acontecer isso. E aí, ele vai continuar dizendo, né? Ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré. Então o próprio demônio vai dizer assim, ó, meu, aqui não é lugar para você, nós não temos nada a ver com o Senhor. Nós já estamos aqui há um tempo, agora vem você para cá, você quer o que com a gente? Uma coisa não bate com a outra, você está fazendo o que aqui? Esse era o diálogo. E aí ele pergunta de novo, vieste nos destruir? Jesus Cristo, irmãos, antes disso, eu esqueci de falar isso para vocês, mas quando Jesus Cristo é batizado nas águas por João Batista, vai dizer que o Espírito o levou para o deserto, né? Por 40 dias e por 40 noites ele foi tentado pelo diabo, e ele não comeu e nem bebeu, só orou e jejuou, e ele vivia entre as feras, e o inimigo aparece para ele no último dia, e dizendo assim, você não é o crente, o Filho de Deus, tem vitória, irmão, vitória, irmão, meu, crente passando por dificuldade, crente no deserto, sem comer, olha só a sua barriga grudada no espinhaço, meu, crente tem que ter vitória, por que você não fala para transformar essa pedra em pão? E Jesus disse, nem só de pão viverás um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Tá vendo esse despenhadeiro aqui, ó? Tá escrito na palavra que se você se jogar, né? Se você cair, os anjos do Senhor te sustentará. Por que você não se joga para ver se a palavra de Deus é verdadeira mesmo? Aí Jesus responde, e tá escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí o inimigo não desiste, fala, não, você ainda vai cair, você ainda tem mais uma arma. Aí traz ele, coloca na frente do pináculo, todo o reino na frente dele, e diz assim, ó, tudo isso daí, ó, foi me dado, é tudo meu. Se você se prostrar diante de mim, eu dou tudo isso para você. Aí Jesus olha para ele e diz assim, está escrito, somente diante do Senhor, seu Deus, se encurvará e prestará culto. Fora ele, ninguém mais. Então Jesus Cristo vence o inimigo pelo sangue,
pelo testemunho da sua palavra, e o inimigo foge. Só que agora, em todo o reino espiritual, todo mundo já sabe que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Nazareno, o Elohim, o Shaddai, o Adonai, o Filho de Deus Todo-Poderoso, venceu Satanás, venceu o diabo, o chefe de todos. O reino espiritual já sabe disso. E agora os anjos vão dizer assim: então você veio nos destruir também, como destruiu o nosso chefe? É isso que o Senhor veio fazer? E olha só a resposta de Jesus. E olha o cumprimento dos demônios, olha só. Bem sei que és o santo de Deus. Bem sei que és o santo de Deus. E repreendendo Jesus, dizendo: cala-te, cala-te. Em outras palavras, cala a boca. Cala a boca. Irmãos, por que Jesus fez isso? Porque Jesus não queria que as pessoas ouvissem o evangelho pregado pela boca de um demônio. Porque na verdade aquele demônio estava pregando o evangelho. Tu és o Filho de Deus, o Santo de Deus, nós bem sabemos. E Jesus falou: não, cala a tua boca. Não preciso que demônio fique pregando o meu evangelho. E eu não quero que ninguém ouça da boca de um demônio o evangelho. Porque você já pensou, irmãos, um crente dizer assim, né? Não, eu tive um encontro com Deus. E como é que foi? Um demônio estava pregando e eu aceitei a Cristo Jesus. Esquisito isso aí, né? Então Jesus vai falar assim: cala-te, cala-te e sai dele. E aí, irmãos, olha o que acontece. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Só que antes de sair, ele grita e ele joga o homem no chão. Ainda tenta se debater alguma coisa, mas pela uma única palavra de Jesus, o inimigo sai daquele homem. E aí, no 27, todos eles se admiraram de novo, eles ficaram espantados. Todo mundo estava vendo aquela cena, todo mundo estava acompanhando aquilo, e eles ficaram admirados, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto, meu? Que doutrina é essa? Porque, irmãos, dentro do judaísmo naquela época, tinha um povo que era exorcista. As pessoas ficavam endemoniadas também, antes de Jesus. E tinha um pessoal que era especialista em exorcismo. Quando tinha um endemoniamento, quando tinha uma possessão demoníaca, chamava aquelas pessoas especialistas para poder expulsar o demônio. Aí ia lá os judeus exorcistas. Só que os caras chegavam lá, e o que acontece? Eles faziam um monte de coisa. Cortavam o cabelo da pessoa, passava para lá, fazia umas mágicas, pegava a palavra, passava na pessoa, fazia uns rituais esquisitos lá, fazia uns negócios estranhos, e todo o povo tinha o conhecimento dessas coisas, só que na maioria das vezes, o demônio não saía, irmãos. Como na série lá do The Chosen, a gente tem uma cena como essa. Tem uma moça, que ele vai chamar de Maria Madalena, que é aquela que foi pega em adultério, a prostituta, que ela antes disso, ela era uma endemoniada, ela estava presa numa casa, os parentes dela deixavam ela presa lá, porque toda hora ela ficava endemoniada, quebrava tudo, era histérica, se rasgava, era coisa feia, e o povo já não estava aguentando mais, chamaram os judeus exorcistas para poder ir lá, isso na série. Quem foi lá foi Nicodemos. Aí Nicodemos vai lá, olha, ele tenta expulsar, tenta falar a palavra, lê um negócio, lê outro, ele fala: meu, não tem condições, velho, o troço não sai, o troço ruim não sai. Ele pega, coloca as coisinhas dele debaixo do braço e dá linha, vai embora. Aí ele vai explicar pro povo: meu, eu não sei o que aconteceu lá, mas o negócio lá não sai não, troço terrível. E aquela mulher sai de lá possuída pelo demônio, e está vagando lá pela rua, e agora quem que aparece na vida dela? Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus somente põe a mão nela, e o Espírito sai na mesma hora. Põe a mão na mão dela, sai, ele abraça ela, aquela moça tem uma transformação, nossa, é uma coisa assim fora do normal. É uma coisa fora do normal. É fora do normal. E aí, ela começa a andar pela cidade, e o pessoal fica olhando e fala: meu, aquela ali não é aquela endemoniada lá? Nossa, cara, como ela mudou? Eu acho que foi o exorcismo do Nicodemos. Quando foi perguntar para ele, ele falou: meu, não fui eu não, cara. Eu não sei quem foi que fez isso não. E aí ele começa a correr atrás das informações para tentar saber quem foi. Até que ele chega em Jesus Cristo de Nazaré.
E ele ficou sabendo de quem foi. Irmãos, uma pessoa que está sobre a custódia do inimigo, uma pessoa que está sendo oprimida pelo inimigo, você pode reparar, semblante caído, ar pesado, angustiada. É como a irmã contou o testemunho dela aqui. Quando ela chegou aqui, a gente via a situação da irmã, como que ela era. E a gente vê qual que é a situação dela hoje, liberta, livre. E essa era a situação de todos nós. Estou citando ela, mas todos nós éramos assim. Aí você fala assim, tá bom, mas ela está assim agora porque ela ganhou na Mega Sena, porque ela casou, porque agora ela tem casa própria. Não, pergunta para ela, é a mesma situação. A mesma situação. Só que agora a mudança é de dentro para fora, não é externa. Irmãos, Cristo traz uma mudança interna. Ela não traz uma mudança externa. Pode mudar externamente? Pode. Mas primeiro você tem que mudar você primeiro. Jesus Cristo nos muda primeiro, internamente, para que você depois, curado, possa mudar alguma coisa do lado de fora. E Jesus vai dizer assim, eu dou a minha paz para vocês, mas eu não dou a minha paz como o mundo a dá. E como que é a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá, irmãos, é o seguinte: o contrário de paz é guerra. Então o mundo dá, quando você não está em paz, você está em guerra. Quando está em guerra, você está em paz. Então você tem que sempre o contrário do outro. Mas Jesus vai dizer assim, não, a minha paz é diferente. A paz que eu dou para vocês é no meio da guerra. Não precisa acabar a guerra para que vocês tenham paz. A minha paz é diferente do mundo, e ela é em meio às tribulações e em meio às guerras. É por isso que a gente sempre tenta pregar, irmãos, o máximo possível de a mensagem verdadeira, Cristo genuíno, que não são vitórias, que não são pessoas exaltadas pelo outro ser humano porque conseguiu dar a volta por cima, mas é o entendimento da palavra. É o entendimento da palavra. É o entendimento da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E todos admiraram, perguntando entre si: que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena, e os espíritos imundos eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Irmãos, Jesus Cristo, ele traz uma mensagem. Jesus Cristo, ele traz uma doutrina, que é uma doutrina de arrependimento dos pecados, é uma doutrina de esperança, é uma doutrina de amor, é uma doutrina de comunhão com os irmãos, é uma doutrina de igreja, é uma doutrina também de partes sociais, como a gente ajuda e orienta, entrega as coisas para as outras pessoas, e é uma doutrina totalmente diferente daquela que eles pregavam sobre a questão da lei, que você tem que fazer para poder merecer, e se você não fizer, o chicote vai comer. Com Jesus Cristo a situação é diferente. Eu estava lendo, por exemplo, esses dias, eu sempre tento ter um pouquinho de curiosidade com relação a isso, mas entrei na loja de um muçulmano de móveis, e lá tinha lá vários panfletinhos do Alcorão, né, trazendo mensagem. Eu abri um e fiquei lendo. Então ele vai dizer que você precisa obedecer, você precisa fazer por onde, para que você possa fazer jus ao reino dos céus, para que você possa ganhar a sua salvação. E no cristianismo é diferente, irmãos. No cristianismo é totalmente diferente. Você não precisa fazer por merecer a sua salvação. Você não precisa ter qualidades para você ganhar a sua salvação. Isso é dom de Deus. Ele nos deu. O esforço é todo por Ele. Foi Ele quem fez tudo. O plano é dele. Quem se ensinou foi Ele. Quem evangelizou foi Ele. Quem sofreu foi Ele. Quem morreu foi Ele. Quem ressuscitou foi Ele. E hoje nós só desfrutamos dessa salvação, desse dom e desse presente dado por Jesus Cristo. E algumas pessoas vão dizer assim: não, você não pode falar sobre isso, você não pode ensinar isso, porque os irmãos vão pensar que agora eles podem sair daqui para cachaça, porque não precisa fazer nada para poder merecer. Mas só que se o irmão fizer isso, é porque ele não entendeu. Ele não entendeu. Agora que nós recebemos a salvação, nós temos que glorificar e exaltar o nome dele, e viver uma vida buscando ser parecido com ele, e levando uma mensagem de esperança
e de paz e de amor para outras pessoas. Porque, irmãos, tem uma porção de endemoniado por aí, dentro das igrejas, fora das igrejas, dentro das casas, tem um monte. Não se enganem com rostinho bonito, comportamentozinho legal, politicamente correto, porque às vezes o inimigo está agindo por trás. Eu conheço uma pessoa bem-sucedida, bonita, dona de empresa, cheia de grana, onde uma pessoa diz para ela assim, ó, a sua empresa não é abençoada por Deus não. Fala, como não? Estou progredindo cada vez mais, estou enriquecendo cada vez mais, à custa de corrupção, oprimindo os funcionários, roubando os funcionários. Diz para mim, é abençoada por Deus? De jeito nenhum. Então não se engane, irmãos, não se engane que o inimigo pode estar agindo atrás da vida das pessoas, causando confusão, tentação, opressão e possessão. E somos nós que vamos levar uma mensagem de cura e de libertação para essas pessoas. Um crente jamais pode ficar possesso. Ele pode ser tentado, às vezes oprimido, mas ele luta com a palavra, ele vence com o sangue do Cordeiro, mas possesso nunca. Aí você vai dizer para mim, Davi, aquela palavra, aquela passagem onde Jesus chama Pedro de Satanás, ele foi possesso? Não, ele não foi possesso. A gente não tem relatos nenhum na Bíblia de pessoas que tiveram encontro com Cristo Jesus que depois ficaram possessas. Não há esse relato. Todo mundo que teve encontro com Cristo foi liberto, foi curado e não foi possesso. Aquela situação que aconteceu com Pedro foi que Jesus faz uma pergunta para ele e o inimigo sopra uma tentação e ele vai e fala. Só que Jesus viu da onde estava vindo, ele vai dizer, arreda-te de mim, Satanás, para trás de mim. Então Pedro não estava possesso por esse espírito imundo, ele foi tentado por isso. Amém, irmãos? Glória a Deus, vocês entenderam a palavra? Que Jesus Cristo possa reinar nas nossas vidas, que Cristo Jesus possa ser esse cordeiro que nos ajuda a vencer as hostes espirituais, as hostes demoníacas do inimigo. Irmãos, nós temos autoridade em Cristo Jesus, nós temos autoridade para poder repreender, nós temos autoridade para poder vencer. Um pastor, chegaram para ele, e a gente tem que saber, também tem essa diferença, irmãos, saber analisar as coisas. Nem tudo é possessão demoníaca. Chegou um grupo de pessoas e disse assim, pastor, eu tenho um filho por volta de 18 anos, e esse menino ele fica endemoniado toda hora. E eles iam numa igreja, uma igreja pentecostal, né? Só que esse pastor era presbiteriano. E aí o pessoal falou assim, pastor, será que o senhor poderia ir lá orar por ele? Eu falei assim, poder eu posso, mas vocês sabem que eu sou presbiteriano, né? Eu falei, não, a gente sabe, mas a gente quer que o senhor vá, então vamos. Aí chamou um presbítero e foi. Quando chegou lá, o rapaz estava trancado no quarto, um barulho terrível, quebrando as coisas. E aí ele abre a porta e entra lá para dentro, ele e o presbítero, o cara tá lá, rosnando, tal. Aí ele vai e repreende em nome de Jesus, e nada. Fala, presbítero, lê a palavra, Salmo 91, Apocalipse, capítulo 12, e nada. Aí fala, tem alguma coisa esquisita, vamos embora. Aí saiu, perguntou para a família, né? Ele fica assim sempre? Fica. Depois ele para? Depois de um tempo ele para. Então tá bom. Quando ele parar, leva ele lá no meu gabinete que eu quero conversar com ele. Passado um tempo, levaram o rapaz lá e ele começou a acompanhar o rapaz. Uma conversa longa, durou mais de 50 dias, vários encontros. E o menino vai dizer o seguinte, ele sofreu uma frustração muito grande quando criança. O pai dele abusou dele quando criança. Então ele tinha uma mágoa muito grande do pai dele, uma tristeza muito grande. Aquilo não abandonava ele conforme os anos passavam. E ele sentia muita frustração, muita vergonha, muita raiva, e ele ficava muito nervoso. E quando ele ia nas igrejas, ele via aquelas possessões, aquelas coisas, ele começou a ver aquilo lá, e ele começou a colocar a raiva dele, a angústia dele para fora, com aquelas mesmas situações que estavam acontecendo. Entendeu? E aí o pastor vai ministrando na vida dele, ensinando a palavra para ele, ele entrega a vida dele para Cristo, perdoa o pai dele, e pronto. Resolvido o problema, ele começa a caminhar com o Senhor. Não era possessão, era algo mais psicológico, certo? Mas esse mesmo pastor presbiteriano, ele vai dizer que também um dia chegou 4 irmãos lá trazendo uma menina, e os 4 irmãos não conseguiam segurar a menina, dizendo assim, pastor, a gente não aguenta mais, nos ajuda, faz alguma coisa por nós. Irmão, sabe qual era o apelido da menina?
A menina era tão pequenininha, tão magrinha, que o apelido dela era Mosquito. O pastor falou que ficou sabendo o apelido dela depois. E os 4 homens não seguravam ela. Não segurava ela. E aí ele pegou, olhou para a menina olhando para ele daquele jeito, ele falou assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Puf! E o inimigo sai da vida dela. E ela desmaia, e depois ela acorda e falou: o que aconteceu? E aí ele vai ministrar na vida dela. Falou: você estava possesso por um espírito imundo, o seu caminho agora é aceitar Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Você precisa caminhar com Cristo, você precisa ser batizada pelo Espírito, para que o Espírito não volte, porque a palavra de Deus fala que é assim: quando você repreende o inimigo, expulsa o inimigo daquela vida, daquela casa, se aquela pessoa não se converte, ela não entrega a vida dela para Cristo, o inimigo volta, e o que é pior, agora com 7 amigos, e a situação fica terrível, terrível. Então o mais importante de tudo é ter a libertação e ter o entendimento da palavra, começar a caminhar com Cristo Jesus, para que essas coisas não voltem a acontecer. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado pela atenção, obrigado pela compreensão.